prepara porque acaba de explodir uma bomba, o maior escândalo e, para variar, do Alexandre de Moraes e de como ele perseguiu e prendeu pessoas ilegalmente de uma organização criminosa que ele criou no período pós 8 de janeiro para prender pessoas. Isso aqui é uma bomba que, se não sair no Jornal Nacional, então a Globo tem que fechar. Segundo apurou a TV Globo, ele foi abordado pela polícia logo após chegar de viagem. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Sanções a Moraes expõem risco de crise sem precedentes. Falsificação pode levá-la à Interpol e tornar cargo no STF insustentável. É isso mesmo. As sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, inauguraram um terreno jurídico e diplomático inexplorado para o Brasil. Se antes se tratava de uma ofensiva política contra um magistrado por supostas violações a direitos humanos, agora o quadro ganha contornos potencialmente explosivos. Se for comprovada a falsificação de registros da entrada do ex-assessor Felipe Martins nos Estados Unidos, como aponta a defesa do próprio acusado e relatou ao The Wall Street Journal, Moraes pode ser enquadrado por cumplicidade ou conluio em crime transnacional, abrindo caminho para a inclusão na lista vermelha da Interpol. Um cenário que tornaria sua permanência no Supremo Tribunal Federal praticamente insustentável. Se comprovada a manipulação de registros no Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos sobre a entrada de Felipe Martins, a investigação pode evoluir para acusações de fraude documental e obstrução internacional de justiça, crimes que têm repercussão extraterritorial e que justificam, segundo o artigo 83 do Estatuto da Interpol, a inclusão do nome do investigado à lista vermelha de procurados internacionais. No Brasil, a situação abriria uma crise institucional sem precedentes, pela Lei de Improbidade Administrativa e pela Lei de Crimes de Responsabilidade, a comprovação de envolvimento de um ministro do STF em fraude internacional pode caracterizar crime de responsabilidade e perda do cargo pelo comprometimento da honra e do decoro. Seria impossível a manutenção do cargo do ministro da Suprema Corte, caso haja comprovação de que ele atuou em conluio ou consciência de falsificação para atingir fins políticos, avalia um jurista ouvido pela reportagem. Além do dano à imagem do judiciário brasileiro, a confirmação da fraude obrigaria bancos e empresas brasileiras com operações nos Estados Unidos, como Petrobras, Vale, Embraer e JBS, a restringirem relações financeiras com Moraes sob pena de sanções do Tesouro americano. O cerco internacional criaria um isolamento financeiro e diplomático do magistrado, semelhante ao imposto a líderes autoritários incluídos na Magnitsky, como Nicolás Maduro e Kim Jong-un. Em suma, o que parecia uma disputa política agora ameaça se transformar em um caso penal internacional. O Brasil, por sua vez, se verá forçado a escolher: defender um magistrado acusado de crime transnacional ou preservar a integridade de suas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. Se você acha que você já viu os piores escândalos desde que começou essa ditadura do STF, se prepara porque acaba de explodir uma bomba, o maior escândalo e, para variar, do Alexandre de Moraes e de como ele perseguiu e prendeu pessoas ilegalmente de uma organização criminosa que ele criou no período pós 8 de janeiro para prender pessoas. Isso aqui é uma bomba que, se não sair no Jornal Nacional, então a Globo tem que fechar. Porque isso aqui não é brincadeira. Como vocês sabem, Eduardo Tagliaferro, assessor do Alexandre de Moraes, forneceu todas as provas e evidências que ele coletou enquanto ele estava à frente daquele gabinete da censura, sob comando do Alexandre de Moraes, e ele entregou para um jornalista produzir um relatório e explicar o que aconteceu. Michael Shellenberger, um jornalista americano super renomado, fez um relatório de 38 páginas, que é uma bomba, gente. Isso aqui é chocante. Eu não li ele todo, tá? Mas antes de terminar a ler, eu já falei, cara, o povo precisa. Eu vou deixar o link para você baixar esse relatório aqui embaixo desse vídeo. Mas vamos lá. É um relatório só do 8 de janeiro. Tem vários crimes cometidos por aquela associação do Alexandre de Moraes. Mas aqui é só do 8 de janeiro. Força-tarefa judicial secreta para prisões em massa.
E aqui ele mostra como que o Alexandre de Moraes e essa pessoa aqui, ó, Cristina Yukiko Kusahara, que é essa daqui, eu vou mostrar para vocês, que são os agentes, essa aqui, ó. Eles criaram um sistema para criar certidões positivas, para prender pessoas, aquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel. Acredite nisso, gente. Olhando as redes sociais delas para ver se elas tinham alguma postagem durante a vida delas que tivesse uma crítica ao Alexandre de Moraes ou ao Lula. Olha a loucura que chegou esse pessoal. Isso é doentio, é patológico. Então aqui vem várias imagens das conversas entre eles e ela o tempo inteiro pressionando para fabricar, produzir esses relatórios urgentemente, porque eles precisavam prender essas pessoas rapidamente. Então, assim, era uma busca feita na rede social, usando ferramentas irregulares, criminosas, ilegais, que anulariam qualquer processo na história, qualquer um. Ó, precisamos disso com rapidez. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria dela vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. O que era filosofando? O Eduardo Tagliaferro estava dizendo, olha, isso aí é meio perigoso, o que a gente está fazendo está errado, a gente está invadindo certas prerrogativas, isso vai dar merda. E ela, que filosofar, rapaz, vamos prender o povo. Precisamos estar seguros de que vamos certificar, porque é com base nessa certificação que vamos separar as hipóteses. Parece que uma coisa exclui a outra, mas vamos precisar aprender a trabalhar com rapidez e de forma segura. Não temos como chegar no final do dia e ter apenas 30 ou 40 identificados. Levaríamos 30 dias para soltar todos. Olha que loucura dessa mulher. Fabrica logo as provas aí para a gente prender esse povo. Mandando o povo trabalhar no final de semana, ela não tem autoridade para fazer isso. Olha que loucura isso aqui, ó. Ó, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. O ministro Alexandre de Moraes. Aqui, eles sabiam que o que elas estavam fazendo era criminoso, então ela saiu mudando tudo, tá vendo? Ó? No dia 27/8/2024, audiências de custódia, tá vendo? Aqui ela mudou tudo que tinha. E aí vai, galera. Olha aqui, olha os pré-requisitos para prender as pessoas, tá? Compartilhar publicações nas redes sociais sobre protestos, críticas ao Supremo Tribunal Federal ou ao presidente Lula, participação de um grupo do Telegram ou WhatsApp, retuitar conteúdo relacionado às eleições rotulando como desinformação, menções em reportagens, denúncias anônimas postadas online. Olha só, eles prendiam pessoas se houvesse alguma denúncia anônima contra essa pessoa ou se ela fosse mencionada nas reportagens. Ou se ela tivesse criticado o Supremo Tribunal Federal. E eles olhavam em tudo, TikTok, tudo. Cara, isso não é devido ao processo legal nem na porra da Coreia do Norte. Isso por si só era suficiente para justificar a prisão, independentemente de antecedentes criminais, comportamento violento ou mesmo presença dentro dos prédios governamentais. Se nenhum conteúdo desse tipo fosse encontrado, o detido poderia ser rotulado como negativo e era solto. Mas eles estavam dando positivo para todo mundo. Eles erraram, inclusive, nessa pessoa aqui, ó. Vildete da Silva... Opa. Essa aqui, ó. Vildete... Deixa eu voltar aqui. Vildete da Silva Guardia, que é essa daqui, ó. Uma senhora de 74 anos. 74 anos, gente. Essa porra não quer isso aqui? Que é esse trem aqui? Vai pra lá. E aqui vários exemplos. Cara, o relatório é extenso, você tem que ler. Tá? Fazer esse relatório foi extremamente... Isso aqui é um crime. Aí o que eu fiz? Só pra você entender a gravidade disso aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é só sobre o 8 de janeiro. Tem vários outros sistemas de censura. Perfis do X que eram determinados que deveriam ser derrubados. Eu mandei isso aqui, esse relatório, no ChatGPT. Tá aqui em cima o relatório, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. E eu perguntei, analisar e listar todas as irregularidades, crimes, desvios de cargo, abuso de autoridade, desrespeito ao devido processo legal cometidos pelas pessoas listadas nesse documento e se elas estavam trabalhando sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Olha a resposta do ChatGPT. Com base na análise completa do relatório Arquivos do 8 de janeiro, seguem abaixo as principais irregularidades, crimes, abuso de autoridade, violação do devido processo legal e desvio de função cometido por pessoas listadas no documento. Tá, vamos lá. Comando direto de Alexandre de Moraes. Ministro do STF, presidente do TSE à época, centralizou decisões de prisão, ordenou investigações por e-mail pessoal fora dos canais oficiais,
desconsiderou o parecer da PGR pela soltura de réus, violou o princípio do juízo natural e de separação de poderes, utilizou o TSE, que não tem função investigativa, como braço policial judicial, classificou os réus como terroristas sem base jurídica, montou um grupo paralelo no WhatsApp para coordenar prisões e certidões ilegais, ignorou os direitos humanos de idosos doentes e sem teto. Aí, sabe quem foi a principal braço direito do Alexandre de Moraes? Nós temos essa nova figura para prestar atenção, tá? Cristina Yukiko Kusahara, chefe do gabinete de Moraes. O que ela fez? Ela criou e coordenou grupos do WhatsApp fora da Força Tarefa, impôs ritmo de trabalho legal sobre o TSE sem autoridade, deu ordens diretas a juízes de custódia e ao TSE mesmo sem cargo ali, mandou emitir certidões com base em postagens ideológicas, ignorou recomendações de soltura da PGR, censurou erros internos e pressionou por volume em vez de precisão, violação do devido processo, abuso de autoridade e desvio funcional. Eduardo Tagliaferro, que é o que está denunciando, fez esses crimes aqui, ó, criou certidões positivas, negativas com base em postagens e opiniões, recebeu ordem secretas via WhatsApp para fabricar relatórios, foi usado como braço informal da repressão e censura, uso indevido de dados pessoais sensíveis, gest bio, abuso de autoridade e vigilância ilegal. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência legal a relatórios de origem ilícita, defendeu mandar jagunços pegar a ala dos Santos e prevaricação, incitação à violação de direitos e abuso de autoridade. Ayrton Vieira, também juiz, conduziu audiências de custódia como simulação legal, incentivou a falsificação de provas, use sua criatividade, demonstrou escárnio das garantias legais, mensagens com emojis, falsidade ideológica, abuso de autoridade e violação do devido processo legal. Regularidades institucionais graves, violação do sistema acusatório, certidões positivas ilegais, baseadas em opiniões políticas, roupas. Se a pessoa estava usando verde e amarelo, ela tinha que ser preso. Se ela publicou meme ou se ela curtiu alguma coisa, ela tinha que ser preso. Gente do céu. Não foram entregues à defesa nem submetidas a análises do Ministério Público. Condenações baseadas em conteúdo de redes sociais. Não tem atos concretos. PGR recomendava soltura, mas Moraes ignorava. Pessoas presas por tempo indeterminado, mesmo com certidão negativa. Prisões mantidas por suspeitas vagas, sem provas. Vigilância clandestina. TSE usou banco de dados da Receita, RENAC e GSBio sem autorização legal. Isso aqui é crime, gente. Colaboradores externos, ONGs, jornalistas, FGV, o FRG, infiltrados ilegalmente. Cara, eles colocavam jornalista e gente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí tem a opinião de alguns juristas, resumo dos crimes que eles cometeram, tá aqui todo o resumo. Aí eu pedi para listar os principais agentes que cometeram esses crimes. Tá aqui, ó. Alexandre de Moraes comandou toda a operação e concentrou poderes de forma constitucional. Cristina Yukiko, coordenadora da Força Tarefa via WhatsApp, pressionou o juiz e mandou emitir certidões ilegais. Eduardo Tagliaferro produziu certidões positivas com base em redes sociais e opiniões políticas. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência de legalidade e documentos fabricados, sugeriu ações ilegais contra opositores. Ayrton Vieira coordenou a audiência de custódia simulada, incentivou fabricação de provas. E Carlos Frederico dos Santos agiu sem autoridade constitucional, ignorando a titularidade da vice-procuradora Lindora Araújo. Não é Magnitsky mais, agora isso é um caso de prisão. E não só para Alexandre de Moraes, mas para toda a cadeia de comando. Gente, o que eles fizeram com a justiça brasileira é um escárnio. É a coisa mais abjeta, mais escandalosa que já se teve de notícia da justiça do nosso país. Isso não pode ficar assim. Hugo Mota, Alcolumbre, faltava provas, está aqui. Estão aqui as provas. Está aqui o relatório. E leia esse relatório e choque. Eu quero ver se a Rede Globo, CNN, Metrópolis vai publicar isso aqui. Aí isso eu quero ver. Que Deus nos acuda, pessoal. Já começo então com essa operação da Polícia Federal, porque o senador Marcos Duval vai passar a ser monitorado por tornozeleira eletrônica a partir de hoje, isso por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A instalação do equipamento ocorre após Duval voltar ao Brasil depois de sair sem autorização do Supremo e passar cerca de 10 dias nos Estados Unidos. Duval foi alvo dessa operação da Polícia Federal dentro do aeroporto de Brasília no início desta manhã, inclusive há pouco tempo. Segundo a
apurou a TV Globo, ele foi abordado pela polícia logo após chegar de viagem. Lembrando que Marcos Duval viajou para Orlando, nos Estados Unidos, durante o recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. O restante das informações nós já conhecemos, Pittoli, porque ele participou aqui da nossa programação e explicou, né, que ele enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, explicou os detalhes da viagem, informou quando iria, quando voltaria, ou seja, tudo foi explicado, mas o ministro Alexandre de Moraes veio com essa determinação e agora, portanto, Duval monitorado 24 horas com tornozeleira eletrônica. Bom, eu acho que é importante já fazer uma primeira rodada de comentários, dando bom dia para Olavo, para Walter Nagelstein. Na sequência, o João completa com os destaques de hoje. E a gente vai falar sobre a manifestação, é claro, mas é a notícia. Acaba de chegar, então, Marcos Duval, senador do Espírito Santo, a partir de agora, mais um, né, que vai estar de tornozeleira eletrônica. Entendo eu, Olavo, Walter, que nós temos mais um desafio, mais uma batata assando, e agora nas mãos de Davi Alcolumbre. Afinal de contas, é um senador da República, um senador que, segundo consta, e ele informou ao Auriverde, ele oficiou o Supremo Tribunal Federal, oficiou a própria casa, enfim, ele cumpriu com todo o rito, só que na chegada da viagem, tornozelado. Alcolumbre sabe que o dele está na reta. Magnistic, sabe que está na reta com relação a outras sanções. Sabe que está na reta. Tanto que, no bastidor, já estão dizendo que Alcolumbre nem ligação mais atende, para ninguém pedir favor para ele. Só que agora é Alexandre de Moraes, que em função dessa decisão, dessa cautelar, colocando uma tornozeleira num senador, exige posicionamento do presidente da casa. Afinal de contas, é um deles, um dos senadores, que agora está com cautelares. Olavo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pittoli, bom dia, amigo ouvinte. O que nós temos é um legislativo de joelhos, e já não é de agora. Um legislativo de joelhos que se cala diante da punição dos seus pares. Deveria discutir prisões, deveria discutir de deputados, já sabemos, temos casos em andamento. Agora, um senador. Alcolumbre tem dois pesos em suas costas gigantescos. Esse primeiro agora, ou honra o legislativo, honra, eu não entro no mérito da viagem do Duval, não entro, o passaporte dele estava válido. O Itamaraty não revogou, era um passaporte diplomático que poderia... E oficiou o Supremo Tribunal Federal, dizendo Sim. que faria viagem. Sim. Não tem fuga. O passaporte estava válido, não questiona a viagem, eu questiono a posição do legislativo. Nós vivemos tempos sombrios nesses dois pontos. A posição do Senado em relação a Duval e também a posição do Senado, Pittoli, aos 43 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. Desde que tomou posse, são 43 pedidos de impeachment engavetados. Walter Nagelstein, direto de Porto Alegre. Walter, senador, tornozeleira eletrônica e Alcolumbre no meio disso, com medo das sanções. Você acha que o Senado vai se posicionar, Walter? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Pittoli, bom dia a todos aí no estúdio, Avo, João, Luizão, bom dia, Brasil. Primeiro dizer que ontem foi lindo, muito obrigado também às manifestações de carinho conosco, Pittoli. É incrível, né, o papel que tu nos lidera aqui na rádio e que é reconhecido na rua pelas pessoas. Então, muito obrigado a cada cidadão que estava ontem lá, homem, mulher, jovem, mais velho, enfim, e pedia que te mandasse um abraço. Parabéns a todos nós. Eles quiseram nos enterrar, mas nós éramos sementes. É um pouco da expressão que a gente usa, o povo judeu fala da questão do holocausto, né? E eu acho que se aplica a nós aqui também, patriotas, compatriotas brasileiros resistindo a tudo isso. É um ultraje, Pittoli. É um ultraje ao Senado, uma desmoralização. Sabe, eu particularmente, é uma coisa minha, e eu também tenho um costume, é o seguinte, eu não ataco os do nosso lado. Eu acho que nós não precisamos disso. Mas eu tenho algumas críticas pessoais ao posicionamento do senador Marcos Duval. A forma como ele atua, porque eu acho que a gente precisa, e é o trabalho que eu faço um pouco, eu procuro contribuir aqui na rádio e faço também nas minhas redes sociais, nós precisamos mais chope do que espuma. Nós precisamos mais luz do que barulho. E me incomoda um pouco esse negócio da lacração, e acaba sendo desvalorizado dentro da própria política e se presta para ridicularização,
que é uma das armas que a esquerda e a extrema-esquerda usam nessa luta para nos desqualificar. Então eu tenho críticas à postura do deputado. Eu acho, para reconhecer um pouco do maquiavelismo do outro lado, né, nós temos do lado de lá, e estava ontem na posse da nova executiva nacional do PT, onde o Lula diz que quer implantar o socialismo no Brasil, estava lá o Zé Dirceu. O Zé Dirceu continua sendo, para quem gosta de Guerra nas Estrelas, o Lord Sith por trás de tudo isso. Né? Ele é o cara que está lá, ele é o cabeção desse processo todo. E eu sempre digo que nós precisamos disso também do lado de cá. Nós precisamos de estratégia, nós precisamos de conhecimento político, então eu tenho essas críticas. Agora, para além disso, é um ultraje ao Senado. Porque quer a gente queira ou não, quer goste ou quer não, é um senador da República, assim como o Daniel Silveira, coitado, que está apodrecendo literalmente dentro da cadeia. Graças a quê? Graças à covardia. E eu disse ontem, fiquei muito honrado porque fui convidado a falar lá em cima no caminhão de som, e Porto Alegre não decepcionou, até te mandei alguns vídeos lá com o Marcel Van Hatten, com o deputado Osmar Terra, cumprimentei o professor Brachieri. A principal luta para mim no ano que vem é no Senado, é a eleição do Senado, e mais para frente, se tiver oportunidade, eu explico por quê. Vamos falar assim, Walter. Vamos aos destaques, então, de João Victor Teófilo para essa edição do Jornal da Auriverde. Mas, lembrando, já tem operação da Polícia Federal, tem Marcos Duval, senador do Espírito Santo, de tornozeleira eletrônica. Agora, eu quero saber o seguinte, não vi essa resposta até agora, pelo menos a notícia é nova. Ele é do Espírito Santo, Vitória, mas ele tem que trabalhar em Brasília. O que vão fazer? Qual vai ser a área restrita? Ele vai ficar restrito ao Senado, o prédio, estrutura em Brasília, não vai poder voltar para a sua base, para o seu eleitor. Como é que vai ser? O que vão fazer com o Duval? Não, ele vai ter duas tornozeleiras, uma para Brasília e uma para Vitória. Está estranho, né? A gente, ao longo do dia, vai entendendo mais essa aberração do ministro Alexandre de Moraes.